gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei de Morte no Nilo, filme dirigido por Kenneth Branagh. Morte no Nilo finalmente estreou nos cinemas, esse sucesso de Agatha Christie que foi adaptado por Kenneth Branagh e era para ter estreado em 2020, porém com todas as paralisações no cinema por causa da Covid, o filme só estreou agora em fevereiro de 2022. Posso dizer de cara que valeu muito a pena esperar para ver o filme no cinema. É um filme lindo, tem uma fotografia deslumbrante e quando você vê as cenas, você entende o porquê o diretor insistiu para que o filme não fosse direto para o streaming. Morte no Nilo tem como protagonista o detetive Hercule Poirot, vivido por Kenneth Branagh. Poirot é a estrela dos livros de Agatha Christie e aqui ele vai investigar a morte de uma milionária que está fazendo um cruzeiro pelo Rio Nilo com o seu marido. Eles são recém-casados e estão em uma viagem de lua de mel com amigos e família, por mais estranho que isso pareça. Porém, na mesma viagem, a ex-namorada do noivo aparece e começa a perseguir o casal, provocando situações de desconforto, causando aquele climão em tudo que é lugar que eles estão. Detalhe que no filme a milionária é interpretada pela Gal Gadot. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história do livro e algumas curiosidades, eu vou deixar link para outro vídeo que tem aqui no canal, o link está na descrição também. Lembrando que este livro, Morte no Nilo, foi originalmente lançado em 1937 e é uma história clássica de Agatha Christie, onde todo mundo é suspeito, todo mundo tem alguma coisa para esconder naquele barco e a gente só vai ficar sabendo quem matou mesmo no final do filme, do livro, da história, como sempre. O filme traz algumas diferenças em relação ao livro. Eu acho que a maior delas aparece logo no início, né, no começo do filme, na cena inicial, quando a gente é apresentado a uma situação que não está no livro, onde Poirot é jovem e está no cenário da Primeira Guerra Mundial na Bélgica, que é o país onde ele nasceu. Essa cena tem como objetivo explicar duas coisas. Primeiro, é Catherine, a misteriosa amada de Poirot, que aparece no filme Assassinato no Expresso do Oriente, mas que não está em nenhum livro de Agatha Christie, portanto, isso é uma invenção deste roteirista. E por que Poirot usa aquele bigode tão estrambólico, né? Que muita gente tirou sarro, muita gente ficou indignada também, porque o bigode é completamente diferente daquele que Poirot usa nos livros, e este bigode faz parte da identidade visual do personagem. É tão estranho esse começo, gente, para quem conhece os livros da Agatha, que eu achei que eu tinha entrado na sala errada. Eu fiquei tipo assim, que filme é esse? Porque realmente não existe essa explicação no livro, nem nada parecido, não existe essa necessidade. E aí a gente vai sendo aos poucos apresentado aos personagens e ao Egito. É realmente deslumbrante o trabalho que o Kenneth fez nesse contexto, né? Eu acho que ele explorou muito bem a beleza daquele lugar, mesmo que várias cenas tenham sido feitas em estúdio, mas o Egito é um personagem do filme e a gente fica deslumbrado com esta cena, outra cena inicial em que o Poirot aparece olhando para as pirâmides do Cairo e reencontra um velho amigo que vai levá-lo para a viagem onde vai acontecer o assassinato. Detalhe é que este velho amigo chamado Bulk, que no filme é vivido pelo Tom Bateman, não está na história original. É outra invenção do roteirista que vem lá do primeiro filme com Kenneth, O Expresso do Oriente, onde o Bulk convida o Poirot para entrar no trem. E agora, em Morte no Nilo, ele traz o Poirot para o cruzeiro onde vai acontecer o assassinato. Ou seja, o cara só coloca o Poirot em roubada. Há vários detalhes no filme que não aparecem na história original e isso com certeza vai incomodar os fãs mais dedicados da Agatha, mais agarrados à história original. O próprio Kenneth é muito diferente do Poirot dos livros, né? Mas, na minha opinião, ele faz um ótimo trabalho captando a essência do Poirot. Ele consegue ser engraçado com o sotaque pronunciado do personagem, né? Ele sabe jogar muito bem com as manias do Poirot, aquela coisa do toque que ele tem, onde tudo tem que ficar exatamente alinhado, né? Uma mania de perfeição. E aí tem algumas exceções, acho que algumas liberdades do autor, que ele prefere interpretar um Poirot mais impositivo, mais dominador, talvez, né? Porém mais humano também. Um detetive que chora e que se emociona com a tristeza de perder um amigo, por exemplo. Uma grande surpresa também tá no final, quando a cena da morte que acontece no livro é um tanto, assim, é um pouco modificada no filme. É uma mudança meio difícil de acreditar do jeito que foi criado ali. Achei que forçou um pouco a amizade aquela cena, embora imagino que tenha sido criada para compor uma cena final assim meio que grandiosa, né? Não vou dizer quem morre para não entregar completamente, mesmo que esse vídeo tenha aviso de spoilers lá no comecinho, né? Mas quem lê o livro sabe como acaba e na hora que a gente vê a mudança no filme, ali no finalzinho, acha um tantico esquisito de crer naquilo.
O elenco está sensacional, acho que foi uma boa escolha. Temos a deslumbrante Gal Gadot vivendo a milionária, que vai ser morta. Embora a personagem no livro seja loira, a Gadot conseguiu manter ali o seu cabelinho escuro e ela convence no papel, mesmo que ela apareça pouco tempo na história. Claro que temos ali também o Chernobyl Armie Hammer, que será o marido que vai virar viúvo e que foi aquele ator acusado de canibalismo, violência sexual. Isso foi em janeiro de 2021, foi uma coisa muito pesada. Praticamente acabou com a carreira dele. Só que o filme já estava gravado quando essa polêmica aconteceu e o estúdio optou por manter o ator no elenco, diferente de como aconteceu, por exemplo, com Kevin Spacey no filme Todo o Dinheiro do Mundo, quando ele foi substituído pelo Christopher Plummer. Mas a publicidade de Morte no Nilo tem completamente ignorado o Armie Hammer, né? Ele virou o lixo tóxico da comunidade do cinema. Uma personagem que eu gostei muito mesmo foi a Salomé Otterborn, que no filme é vivida pela atriz inglesa Sophie Okonedo. Aí também temos uma grande diferença do livro pro filme, porque no livro ela é uma escritora, ela é branca, alcoólatra, e ela quase revela a identidade da pessoa que cometeu o crime, porém ela é morta antes de conseguir dizer qualquer coisa. No filme, outra pessoa é morta por este motivo, então eles trocaram essa morte. E no filme, a Salomé é uma cantora de jazz, é uma mulher negra, que inclusive tem uma voz belíssima, foi uma das minhas personagens favoritas na história. Ela sobrevive, obviamente, e rola ali um clima com o Poirot. Ele fica atraído pela Salomé e pela personalidade dela, então também outra grande mudança comparada à história original. Eu diria que essas 3 mudanças foram cruciais no roteiro. Primeiro, com o início de Poirot na Primeira Guerra Mundial, né? A mudança biográfica da Salomé e aquele final que eu achei que ficou um pouco bobinho do jeito que foi montado. Ainda no elenco a gente tem a Annette Bening, que faz uma mulher cheia de preconceitos e mágoas e faz muito bem esse papel. Tem a Emma Mackey, ótima como Jacqueline de Belfort, a ex-namorada que não aceita o fim do relacionamento, vira uma stalker, tipo Glenn Close, assim, Atração Fatal. A Jennifer Saunders, que é uma comediante inglesa e que está ótima como Marie Van Schuyler, a madrinha da milionária que morre no barco. Ela é uma socialite comunista. E ela tem umas falas bem interessantes. E ali o roteirista mudou também a relação dela com a acompanhante. E a gente fica sabendo que elas são um casal. E isto não está na história original de Agatha Christie. Um ator que eu achei que não fez tanta diferença assim foi o Russell Brand, né? Ele é um médico e também é ex-noivo da milionária no filme. E ele é comediante, então eu achei que ele tivesse um papel assim com um pouco mais de humor, né? Mas ele é um personagem melancólico que parece que tá lá apenas para ser suspeito na história. Kenneth Branagh e o roteirista Michael Green, então, não mudaram a essência da história da Agatha, né? O final continua o mesmo, mas eles mudaram alguns detalhes, relações, refizeram a rota de alguns personagens. Opinião pessoal minha é que algumas mudanças ficaram legais, como a de Salomé, a da Marie Van Schuyler. Outras, como eu comentei aqui no vídeo, não caíram tão bem assim como a cena inicial, que eu acho que foi um problema criado por eles mesmos. Quando eles mudaram o bigode do Poirot, quando eles deram um passado como a namorada pro Poirot, isso no primeiro filme, né, O Expresso do Oriente. Essas mudanças foram bastante criticadas pelos grandes fãs da Agatha e agora eles meio que tentaram dar um jeitinho ali para explicar essas mudanças. Lendo uma entrevista do roteirista para o site radiotimes.com, o Michael Green falou sobre essas mudanças e ele disse que ele queria que o Poirot repensasse a questão do amor e do romance nesse filme, né? E por isso ele acaba naquele clima de romance com a Salomé, talvez para mostrar que Poirot é não tanto máquina, mas também tem um coração. Bom, meu Poirot favorito continua sendo o David Suchet na série Agatha Christie's Poirot. Acho que ele é imbatível no papel e muito difícil de ser superado, mas eu também gosto do Kenneth Branagh vivendo Poirot, porque a gente vê que ele realmente ama o personagem, ama a obra da Agatha Christie e está apresentando filmes maravilhosos, adaptações tecnicamente lindas das histórias, trazendo grande elenco e apresentando a obra da Agatha para uma nova geração. Então acho isso também sensacional e com certeza vou assistir todos os filmes que ele fizer, mas claro, torcendo o nariz para algumas mudanças aqui, aplaudindo outras ali, porque faz parte. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem quiser comprar o livro, tem link aqui embaixo na descrição e eu também agradeço o pessoal que sempre usa os meus links para fazer comprinhas e me dar um apoio. Quem não for inscrito neste canal, se inscreve, por favor, ativa o sininho para receber as notificações. Por hoje é só, mas a gente se vê no próximo livro ou filme. Tchau!